Gostaria imensamente de agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, representando a SPPC. O professor Ildeu Moreira, né, não pôde estar. O nosso secretário regional, Luciano Mendes, está em viagem também pela SPPC, e eles me pediram, e o que é, para mim, uma honra, mas também um desafio, né, para estar aqui falando para vocês de um assunto que não é exatamente o meu assunto de pesquisa, mas, ao meu lugar de fala aqui, eu faço parte do Fórum Técnico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está, neste momento, escrevendo um plano de ciência, tecnologia e inovação para o Estado de Minas Gerais. E nós temos o que eu chamei, neste fórum, de desafio gigantesco, planetário e do século, que seria promover o desenvolvimento social e econômico, com inclusão, distribuição de renda, igualdade de gêneros e raça, sustentabilidade e preservação ambiental. Ou seja, nós temos um desafio imenso, e que eventos como esse, Cláudia, são muito especiais, e aqui eu aproveito também para agradecer a Virgínia e o Ronaldo Siminelli, Roberto Siminelli, pela oportunidade, né, de organizar este evento, onde eu encontro colegas da Universidade Federal de São João del Rei, que eu tenho um carinho enorme. Minha cunhada foi reitora lá, ela também é advinda da área, né, da extensão, né? Então, e também o Rômulo, né, que é paz da Fiocruz, com quem a gente tem trabalhado muito de perto neste fórum técnico, né? Então, para mim, é uma honra. Então, assim, passado mais de 50 anos, quase 50 anos, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, em Estocolmo, que propôs, né, esse desafio da busca do equilíbrio entre o desenvolvimento e o crescimento econômico, com redução da degradação ambiental. Esse desafio permanece ainda gigantesco. Na semana passada, tivemos aqui nessa casa, né, e a UFMG, é importante dizer, tem tido um papel fundamental nessa discussão. Aqui tem outros colegas aqui na plateia, né, o professor Francisco Barbosa e outros colegas aqui há anos trabalhando nessa área. A UFMG tem esse papel fundamental em colaborar para que este desafio que a gente possa vislumbrar mecanismos de aproximar destes objetivos de desenvolvimento social fundamentais para que a gente almeje um planeta com diminuição da desigualdade social, desenvolvimento econômico e humano, né? Então, alguns pontos. Na semana passada, nós tivemos um seminário nessa casa, e, dentre as mesas que fizeram parte desse evento, estivemos numa mesa que exatamente com esse desafio de discutir projetos para o Estado de Minas Gerais, visando o desenvolvimento econômico e social e a utilização do que ainda a gente chama dos recursos naturais, né, do Estado de Minas. Nessa mesa estiveram presentes o professor Geraldo Wilson, que discutiu sobre a potencialidade do Cerrado de Minas. Então, a riqueza, foi muito importante a gente perceber a riqueza que existe no Cerrado, né, mineiro, que, de certa forma, coincide, né, com o quadrilátero ferrífero, a riqueza, né, das águas desta região, né? Então,
Nessa oportunidade, a gente discutiu, inclusive, a pertinência de a gente trocar o nome de quadrilátero ferrífero para quadrilátero aquífero, né? E eu acho que, de repente, essa possa ser mesmo uma linha que a gente venha a adotar no sentido, lá é um quadrilátero aquífero, onde também tem minérios de ferro, vitalmente ouro, manganês e outros, e não um quadrilátero ferrífero, onde tenha uma diversidade biológica e de águas que, às vezes, atrapalha a extração do minério, né? Então, esse foi um fundo da discussão. Outro aspecto muito discutido era se existiria a possibilidade da exploração do minério de forma sustentável. Então, alguns membros da banca foram muito enfáticos em colocar a sua posição de que não existe extração mineral sustentável. O que se pode dizer, talvez, seja uma minimização, né, dos efeitos negativos, né, da extração do minério. Alguns diziam no Brasil não tem extração de minério sustentável, mas existe uma possibilidade de se fazer extração de minério, pelo menos com menor impacto, mas não se faz aqui no Brasil, né? E nossas experiências últimos anos aqui no estado de Minas Gerais demonstram que, de fato, a forma como a gente vem extraindo o minério, ela, de longe, passa da extração minimamente sustentável, né? Essas imagens que eu estou passando aí, é difícil falar desse assunto sem associar ciência e emoção, né? E essas imagens, em especial, essas imagens, elas me tocam muito, porque ela é da Serra do Gandarela, né? Onde a gente tem um carinho muito grande, e houve uma disputa bastante intensa entre a construção do Parque do Gandarela e a exploração, né, mina Apolo da Vale, né? Essas são algumas das imagens, e essa aqui são algumas das imagens de uma barragem de rejeito abandonada em Rio Acima, nessa região, né? Pela mineradora e os seus sócios desaparecidos, né? Uma das minas, bacias de rejeito, talvez mais impactantes e mais em maior risco, né? Bem dentro da cidade de Rio Acima, né? Bom, então, dentro dos outros aspectos que a gente discutiu, um que chama muito atenção, pelo menos para mim, cidadã aqui, é como se calcula o impacto no PIB da exploração mineral, né? Então, a literatura é bastante controversa sobre isso, e a gente encontra grupos que defendem que o impacto é de 2%, enquanto se encontra grupos que defendem que o impacto é de 28%, passando aí por várias percentagens diferentes. Não é possível. Isso, para mim, é uma questão assim, difícil de compreensão. Como a gente não é capaz sequer de ter uma aproximação do real impacto da mineração no PIB mineiro, né? Não bastando isso, há outras questões relevantes, que vamos considerar, né, que o impacto, pelo menos em algumas cidades que têm mineração aqui no estado, seja da ordem de 5%. Muito se discute se esse impacto, né, de aumento dos recursos no município não seriam absorvidos pelos impactos negativos no próprio município, né? Então, assim, como dimensionar calcular esse impacto que muitas vezes não é mensurável, né? Facilmente. Se não consegue nem mensurar o aumento no PIB, quem dirá se você buscar compensar esse aumento com os impactos sobre a população. Um outro dado que existe em alguns
grupos, é que uma associação entre um baixo índice de desenvolvimento humano em muitas dessas regiões de mineração. Então, e se isso seria também associado à própria mineração, uma dependência pela mineração, uma dificuldade dos municípios buscarem alternativas, né, a essa dependência estritamente econômica, baseada na extração do minério, né? E uma outra questão também muito levantada nesse encontro foi o fato de que a SPPC, especificamente, e nós, cientistas, o papel que devemos ter no esclarecimento da população, na divulgação de ciência, porque grande parte da população local nessas regiões da mineração, muitas vezes, não é capaz de ter argumentos contrários ou pesar os lados positivos e negativos da mineração por conta de uma falta de informação para além daquela que é vinculada pela própria mineradora do município. Então, muito da propaganda que se faz no município em relação aos benefícios da mineração, e muito dos eventos culturais, sociais e educacionais daqueles municípios estão vinculados às próprias minerações. Então, assim, como a gente pode contribuir de uma forma, não vou falar sem emoção, porque, para mim, ciência e emoção estão associados, mas de uma forma mais equilibrada, a disponibilização de informações em volume e adequadas para a população, para que ela possa tomar suas decisões de uma forma mais esclarecida. Então, nesse aspecto, a SPPC entende que a gente tem um papel fundamental nessa contribuição, e várias audiências públicas serão organizadas por este fórum, né? E, finalmente, então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Cláudia e dizer que a SPPC se coloca completamente à disposição e como parceiras para esses objetivos de alcançar o nosso desejado desenvolvimento econômico com preservação ambiental e justiça social.